Hoje eu vou te ensinar sobre o capítulo 64 do Guyton, Propulsão e Mistura, de uma forma bem simples e resumida. Então vem comigo. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de Propulsão e Mistura, capítulo 64 do Guyton. Eu peguei um resumão aqui, tudo que você precisa saber para sua prova de propulsão e mistura, tá? Que vai cair esse capítulo 64, tá? Ele é muito mais específico, lógico, no livro, mas eu peguei os principais pontos. Então, o Guyton ele começa diferenciando um conceito simples de fome e apetite. Basicamente, a fome é um sinal, né, fisiológico que o corpo humano vai dar um sinal referente a uma vontade de se alimentar de qualquer coisa, né? É uma vontade de colocar a energia para dentro, que o corpo humano tem de um sinal fisiológico, né? Que é uma forma até de defesa do corpo humano, de manutenção da vida. Agora, o apetite já é diferente. O apetite é que vai fazer uma diferenciação, né? Ah, agora eu quero comer um doce, um salgado. Ah, não estou com vontade de comer tal alimento. Estou com vontade de comer outro. Isso é o apetite, tá? E dentro desse capítulo a gente vai estudar, né, mastigação e deglutição, que são coisas bastante importantes, né, do trato gastrointestinal, né, até para começar, né, a digerir melhor os alimentos, né, para a digestão acontecer, né, para a gente se alimentar, tá? E eu vou explicar os principais pontos. A gente vai começar agora pela mastigação, tá? E aonde acontece a mastigação, né? Na boca. E a gente começa, o Guyton fala, né, da função dos dentes na mastigação, que os da frente, né, quem é dentista aí, né, os incisivos, eles servem mais para cortar os alimentos. Os caninos são para rasgar os alimentos, tá? Os pré-molares servem para amassar e triturar os alimentos. Já os molares, que são aqueles dentes de trás lá, as famosas panelas, servem mais para triturar os alimentos. E o Guyton, ele separa, né, até a força, né, dessa contração relacionada aos músculos, né, da mastigação também. A força seria de 25 quilogramas nos incisivos, tá? E 91 quilogramas nos molares, tá? Que são os dentes lá de trás que têm a função de triturar os alimentos. Tá, e essa força, né? Ela é exercida, ela é exercida pelos músculos envolvidos na mastigação, né? Que quanto maior a contração, né? Maior a contração desses músculos, maior a força, tá? Então perceba que os músculos eles conseguem fazer uma alavanca melhor, né? Nos molares ali, né? Para gerar uma força ainda maior para triturar esses alimentos. Já os dentes da frente, que são os incisivos, servem para cortar os alimentos. Tá, e como que é a inervação desses músculos relacionados à mastigação, né? A gente tem uma estrela aqui que é o nervo trigêmeo, tá? O nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, ele funciona para inervar os músculos relacionados à mastigação. E ele é separado em ramos, tá? A gente vai ter o ramo oftálmico aqui, tá? Que vai fazer a inervação dos olhos ali. Um ramo maxilar, tá? E um ramo relacionado à mandíbula, tá? Que vai fazer, né, a inervação desses músculos aqui relacionado à mandíbula, que tem a função de fazer essa mandíbula descer e subir na hora de mastigar, tá? E uma coisa muito importante, né, é que o centro do paladar, no tronco encefálico, né, que é uma área do cérebro, ele faz com que a mastigação consiga ser rítmica, tá? Eu estou falando aqui, né, que essa inervação, ela é causada, né, ela é efetuada pelo nervo trigêmeo, tá? Em sua maioria, tá? Só que um sinal do tronco encefálico do centro do paladar,
né, vai fazer com que, né, essa mastigação consiga ser rítmica, tá? E também tem algumas outras áreas do cérebro que são relacionadas à mastigação também. O hipotálamo, a amígdala e algumas outras regiões do córtex, tá? Então você percebe que a mastigação ela é complexa, tá? Qual que é o principal nervo envolvendo a mastigação? Com certeza é o nervo trigêmeo, tá? E tem uma região do tronco encefálico que se chama centro do paladar, e esse centro do paladar no tronco encefálico vai fazer com que essa mastigação consiga ser rítmica, ok? É isso que vocês precisam saber. Ah, e por qual motivo mastigar é importante, né? Por que que nós, seres humanos, não engolimos o alimento ali e tá tudo bem, né? Porque mastigar muito bem os alimentos reduz o tempo de digestão. Quanto menor as partículas, menor o tempo, né, em que ela fica no estômago para ser digerida. A gente vai falar mais à frente também sobre estômago. Mas o tamanho do alimento, com certeza, reduz o tempo de digestão quando ele for o menor possível, tá? Uma coisa também que é muito importante, que quanto mais você mastiga, mais aumenta o contato, né, por área. Vou te dar um exemplo. Aqui está uma partícula. Aí, aqui está atuando os ácidos, tá? Se você fazer um corte nessa partícula e ela ficar assim, perceba que mais ácido relacionado à digestão vai ter mais área aqui para esse ácido atuar nessa partícula, né? Ela dividida. Então, isso além de reduzir o tempo de digestão, de provar isso, né? Também auxilia, né? No contato do ácido clorídrico, né? Que é o principal ali relacionado à digestão, liberado pelo estômago, né? A efetuar essa digestão em si, tá? Pessoal, uma coisa importante também para a gente comentar é que mastigar aumenta a saciedade, né? Quanto mais tempo a gente passa mastigando os alimentos, mais tempo o nosso organismo tem, né, para receber sinais sensoriais e enviar lá para o meu hipotálamo, que é o centro, né, da fome, tá? E fazer o hipotálamo entender que a gente está se alimentando, né? Para reduzir, né, esse centro da fome, a estimulação desse centro da fome e aos poucos a gente ir ficando saciado, tá? Mas o mais importante aqui desse slide é que a mastigação ela é importante para quebrar as membranas de celulose, tá? O nosso corpo ele não tem enzimas específicas para digerir a celulose. Vou dar um exemplo. Quando a gente se alimenta de milho, a gente não mastiga direito, ele sai todo nas fezes, né? Sai aquela capa de celulose lá perfeitinha. Então, é de suma importância a gente mastigar muito bem, principalmente vegetais, né? Folhas ali, que tem essa capa de celulose para que, né, a gente cumpra a função de uma enzima que não existe no nosso corpo, tá? Então, mastigar é muito importante. E eu vou falar um pouco sobre o reflexo da mastigação, tá? Como que ele acontece? Ele acontece basicamente pela presença do alimento, ou seja, o alimento está aqui, né? Vou fazer um desenho melhor. O alimento ele está aqui, né? Vai gerar uma pressão, não só na minha língua, né? Mas também no palato mole, no palato duro, tá? Vai fazer essa pressão ali na região da minha boca, né? Isso causa o relaxamento dos músculos da mandíbula, ou seja, à medida que tem essa pressão, tá? Vai causar o relaxamento dos músculos da mandíbula, então a minha mandíbula ela vai tende a descer, tá? Com esse relaxamento. E fazendo ela descer, né?
gera uma resposta reflexa para a compressão, ou seja, a minha mandíbula desceu. Isso vai gerar uma resposta reflexa nos músculos relacionados à mandíbula ali, fazendo com que esse reflexo haja uma compressão, gerando uma nova pressão aqui, né? E assim vai fazendo um movimento cíclico ali de retorno. Então, isso é o reflexo da mastigação. Ele acontece por causa de uma pressão, né? Por causa do volume de um alimento ali, gerando pressão na língua, no palato, na boca em geral, né? E assim fazendo a mandíbula descer, né? E gerando uma resposta, né, que vai ser a compressão dessa mandíbula, dos músculos dessa mandíbula ali, vai gerar mastigação, gerando uma nova pressão até que não tenha mais pressão dentro dessa cavidade oral desse ser humano. Perfeito? Bom, pessoal, agora que a gente já falou um pouco sobre reflexo da mastigação e a mastigação toda em si, bem como todos os dentes, né, a cavidade oral, os nervos, né, a importância de mastigar, agora a gente fala sobre a deglutição, tá? A deglutição também é um processo importante, né, no meu trato gastrointestinal, e ela é dividida em 3 estágios, segundo o Guyton. Quem viu a minha aula lá relacionado à disfagia, viu que a gente tem 2 tipos de disfagia, uma orofaríngea e uma esofagiana, tá? Agora, né, relacionado à deglutição, na fisiologia a gente vai ter 3, né, estágios importantes, que é o oral, que segundo o Guyton é voluntário, ou seja, a maioria dos meus músculos aqui na minha cavidade oral são músculos esqueléticos, ou seja, eu comando esses músculos. Eu consigo ter a função, né, de movimentar minha língua, de falar, de engolir e tudo mais. Agora, o estágio faríngeo e esofágico já é involuntário. São musculaturas lisas ali relacionadas a esses estágios, tá? Bom, pessoal, agora eu vou falar dos estágios aqui da deglutição separadamente para vocês entenderem, tá? E eu vou começar pelo estágio oral, que ele é voluntário, tá? Isso são musculaturas estriadas esqueléticas aqui, né? Fazendo com que ocorra esse estágio de deglutição, tá? Vai ter uma elevação aqui do palato mole, através de um bolo alimentar aqui, como tá no desenho aqui, tá? Tá, esse bolo alimentar ele já foi mastigado, tá? Ele chega até o palato mole, que é inervado pelo nervo trigêmeo, tá? O nervo trigêmeo é o ramo sensorial, ou seja, ele vai receber essa informação que está aqui, tá? E vai mandar para o meu centro de deglutição essa resposta através de potencial de ação, tá? Tá, através desse potencial de ação, chegou ali a mensagem que tem um bolo alimentar ali querendo ser deglutido. O meu centro de deglutição, por potencial de ação também, vai mandar para a musculatura esquelética ali, né? Tanto da faringe e do esôfago, tá? Para receber, né, esse bolo alimentar de uma melhor forma ali para ele ser deglutido, ou seja, causar movimento. Essa resposta, né, agora já vai gerar motricidade para ocorrer as deformações ali, né? E esse bolo alimentar ir em direção ao meu esôfago, ou seja, é voluntário, né? E quem que atua? O trigêmeo no ramo sensorial, tá? O centro da deglutição, que está no meu tronco encefálico, mandando essa resposta motora para o meu glossofaríngeo e nervo vago, fazendo, né, a minha faringe e até o meu esôfago também, dependendo do nervo ali, gerar motricidade para ocorrer essa deglutição, tá? Bem simples, pessoal. Agora eu vou falar sobre o estágio faríngeo. Aqui já é involuntário, tá? Aí a musculatura lisa já começa a atuar melhor, ou seja, não é musculatura esquelética ali, eu não vou ter o controle dessa movimentação, tá? Então, com a elevação do palato mole, uma coisa que ocorre nesse estágio faríngeo
é a elevação do palato mole aqui, fazendo com que bloqueie essa entrada aqui para a região nasal, para que o alimento não saia pelo nariz, tá? Agora, nessa parte faríngea também, ocorre o fechamento das pregas palatofaríngeas, tá? Isso é muito importante porque é como se eu tivesse um tubo deste tamanho e agora ficasse deste. É uma redução drástica ali no tamanho para que somente alimentos menores sejam recepcionados ali. Ou seja, eu tenho que mastigar bem para engolir alimentos menores, né? Por causa do fechamento dessas pregas palatofaríngeas, tá? Ocorre também a aproximação das cordas vocais, né? Muito pelos músculos ali do pescoço, na laringe. A laringe e a epiglote também se aproximam, né? E isso são os ligamentos que fazem, tá? Tudo isso involuntariamente, tá, pessoal? Uma coisa também, a laringe ela tem que subir, tá? Ela se movimenta para cima para dilatar a abertura do esôfago e isso, segundo Guyton, interrompe a respiração, ou seja, eu não quero respirar, né, esse alimento. Então, isso é tão forte que interrompe a respiração. E a laringe ela vai subir justamente para aumentar a abertura do esôfago, tá? Já ocorreu aqui a aproximação das cordas vocais, a laringe e a epiglote também se aproximaram para que, né, não esse alimento não passe para cá e vá em direção ao esôfago, tá? E também o que tem que ocorrer é o relaxamento do esfíncter superior, tá? Ele tem que ficar menos tensionado. Aqui tem um esfíncter aqui, né? Ele tem que ficar menos tensionado para que o alimento passe, tá? E ocorre, segundo o Guyton, né, uma propulsão que ela inicia ali, né, na faringe, no esôfago e vai até, até o ânus, essa propulsão para expulsar esse alimento, né? No caso lá no final já são fezes, tá? E essa propulsão, ela tem um peristaltismo primário, que são essas ondas que eu comentei que começam na faringe, tá? E o secundário, né? Que vai ocorrer, né? Através da distensão do alimento, ou seja, o alimento está ali. E, e esse peristaltismo, né? Que já é secundário, através da presença do alimento, para que esse alimento vá até o ânus lá e seja expulso, tá? Depois de digerido, logicamente. São dois tipos aí de peristaltismo, segundo o Guyton, tá? E já no estágio esofágico, né? O esôfago ele só tem a função de fazer a passagem desse alimento e vai ser propulsão, né? Esse peristaltismo ou propulsão secundária, tá? Causado e é o plexo mioentérico que faz esse tipo de movimentação, tá? Eu falei muito na minha aula lá de disfagia, tá? Eu acho muito importante quem está estudando isso entender um pouco, já é parte clínica, né? Mas é importante também vocês aprenderem como um todo ali sobre o trato gastrointestinal. Eu indico esse vídeo aqui da Medline, tá bom? Bom, pessoal, para não ficar um vídeo muito grande, eu vou dividir ele em duas partes, tá? Eu conto com vocês para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para não perder essa parte 2 e já ativa o sininho aí para o YouTube te lembrar aqui que vai ter essa aula da Medline. Forte abraço, fica com Deus.